que eu começo a me maquiar de palhaço, eu começo a colocar, na verdade, não só o externo, essa tinta toda. Eu começo a buscar dentro de mim as referências que eu tenho desse palhaço, as referências que eu tenho de mim. Pra mim, ser palhaço é tu colocar os teus sentimentos todos pra fora. É tu exagerar uma parte que é quase a tua essência. É tu estar livre de máscaras todas sociais e tu rir do teu próprio ridículo. Tu te aceita por completo. Ser palhaço é uma autodescoberta constante, assim. É se trabalhar o tempo todo. E diante do mundo que nós vivemos hoje, ser palhaço é uma necessidade. Para mim, ser palhaça é ser eu mesma. Eu mesma com uma lente ampliada, com uma lente mais livre, com uma vontade de ser cada vez mais eu mesma. Eu acho que o palhaço ele é um ser livre, ele é um ser que através das diversas tentativas em acertar, ele erra e assim ele mostra para o público um ser humano de verdade. Muitas vezes quando uma pessoa assiste a um palhaço, ela não sabe, às vezes ela está rindo do palhaço e muitas vezes está rindo de si mesma. A origem do palhaço é uma coisa assim, tem vários vertentes, assim, eu gosto de começar a falar de 2000 anos antes de Cristo. No Egito, por exemplo, tem registro de a civilização do Egito era muito respeitosa com a sua população, mais ou menos como os Estados Unidos, então eles não faziam piada deles, então eles escravizavam pigmeus da África para que fizessem humor para eles. Eles entendiam que o riso era importante. Do palhaço do nariz vermelho mesmo, tem uma história bonita que fala, depois da Primeira Guerra Mundial, começou a surgir o circo, né? E se fazia, antes de ter esses números de acrobacia, de trapézio, de lira, se tinha uma apresentação de cavalos, né? Os soldados faziam números acrobáticos com os cavalos em um lugar circular. Então, um dia muito frio, tinha um cara chamado Augusto e ele tomou todas assim e foi fazer as suas manobras no cavalo e estava com o nariz vermelho. E ele então tropeçava, caía e o público riu muito disso, né? E ali surge esse palhaço que é o palhaço que eu trabalho. Depois, na época da depressão da Bolsa de Valores nos Estados Unidos, surgiu um outro palhaço que os americanos chamam de Trump. A gente aqui chama de clown, que foi um palhaço mais teatral. É um palhaço que trabalha mais a questão do sentimento, né? Mais internalizado. Como é que transita esse palhaço na sociedade? E eu chego nos bobos da corte, que foram grandes palhaços, né? Enquanto o bobo da corte tinha total acesso ao rei, porque ele era um bobo, então ele era esse ser brincalhão que estava lá para divertir o rei e ele podia falar as coisas que ninguém podia falar. Ele aproveitava esse momento brincalhão para criticar o rei muitas vezes. Enquanto as outras pessoas que eram sérias eram decapitadas por contrariar o rei, o bobo da corte fazia isso o tempo inteiro porque ele se deixava ser bobo para poder falar essas verdades. Vou falar da minha experiência de palhaça. A gente sempre se refere no masculino, né? Porque tem uma história longa de palhaços antes das palhaças. E eu acho que é um detalhe, mas é um detalhe que é importante a gente sempre frisar, porque realmente, assim, parece que existe uma dificuldade até de falar, né? Palhaça. As pessoas sempre falam o palhaço, porque no imaginário popular é isso que tem, né? O palhaço. O que é ser palhaça, pra mim, é fazer um mergulho profundo dentro de mim, conseguir olhar para as minhas feridas, reconhecê-las e transformar isso em riso. Primeiro eu consegui olhar, eu consegui rir disso e depois eu consegui fazer outras pessoas rirem. Tem grupo de artistas profissionais, artistas amadores, grupo de igreja, grupo de associação. Mas uma coisa que a gente diz sempre e indica sempre é pesquisa sobre o palhaço. Porque não é só vestir a máscara, passar a maquiagem, colocar o nariz vermelho. Tem muitas outras coisas por trás disso. E precisa se entender o que é ser o palhaço e o potencial que ele também tem.
A gente não escolheu trabalhar na rua também para ser rico, né? Se a gente quisesse ser rico, a gente, sei lá, escolheria um outro tipo de trabalho, escolher o trabalho pela liberdade que ele te dá de escolher o público que tu quer apresentar, de escolher quando tu quer apresentar, quantas vezes tu quer apresentar, a liberdade de poder atingir um público de todas as idades, de todas as classes sociais, para poder levar a arte, transformar um espaço que talvez não tivesse nada, se transformar num local de confraternização. Me emociona falar o que é ser palhaço. Eu não sei dizer o que é ser palhaço, eu sei ser palhaço. Escolhi colocar o nariz vermelho e levar alegria para as pessoas. Dizer, ó, não existe super-herói. O palhaço para mim é isso, não existe super-herói, existe super-humano que levanta a cada tomo, que volta e que continua andando e acreditar, né? Acreditar que a gente pode ser feliz independente de qualquer circunstância e que se uma pessoa conseguir trocar lágrima pelo riso naquele momento, a vida está valendo a pena. Acho que gente séria é muito perigosa.